Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Continuando o nosso estudo sobre as penas eternas. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã, quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos, submetidos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura, pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Sabia ele, ao demais, que o tempo e o progresso lhe couberiam de explicar o sentido alegórico, não é? Mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria a esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento, e Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai. Ao contrário, sempre que ele deparou ensejo, ele falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito em receber o filho pródigo, que voltasse ao lar paterno. Inflexível, sim, para o pecador obstinado, porém pronto para a troca do castigo pelo perdão do culpado, sinceramente arrependido. Este não é, por certo, o traço de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos hebreus facultava-lhe 1000 modos de exterminar o inimigo. Recompensava-os com a vitória ou punia-os com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens, e daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão saliente de todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar de ensinamentos do Jesus, por muito tempo julgaram honrar o Criador, votando aos milhares as chamas e as torturas, e os denominavam hereges, o que constituía, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, pois que promoviam para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificam-no após a vitória, e quantas vezes por causas injustas e anticristãs. É o que se a gente vê nessas religiões ditas cristãs, né, que não falam quase nada em Jesus Cristo, mas falam sempre do Velho Testamento, onde esse Deus de Jeová, não é terrível, né, matando gente, mandando matar, etc. Né? Não tem nada a ver com o nosso Criador absoluto. Contardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. 40 séculos nos separam de Moisés, e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pelas religiões atuais. Foi preciso a poderosa opinião dos não ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas a falta de fogueiras prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Tão radicada está o homem a ideia de crueldade divina, nutrido por sentimentos inculcados desde a infância. Poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentavam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? Sim, são filósofos ímpios, como querem alguns, que se hão escandalizado vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São eles que o mostram aos homens a plenitude de sua grandeza, despojando-os de paixões
e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida. Nesse ponto, a religião tem ganho em dignidade o que tem perdido em prestígio exterior, porque se homens há devotados à forma maior, é o número de sinceramente religiosos pelo sentimento, pelo coração. Mas ao lado deste, quantos não têm sido levados sem mais reflexões a negarem toda a providência? O modo por que as religiões têm estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em septismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem refazendo-se Deus, ele próprio, à falta de um mais perfeito. Panteísmo é isso, considera todo o que existe como sendo Deus, né? Deus é tudo, não existe o Criador nem a criatura, tudo é uma coisa só, né? Nós fazemos parte do Deus, né? Entendeu? É diferente do sentimento do cristianismo, né? Nós temos um Criador e nós temos criaturas, né? O Criador nos penetra, mas nós não podemos penetrar o Criador, né? Nós somos criaturas, certo? E por isso somos privilegiados, porque temos uma vida e a evolução espiritual eterna para nós, né? Aí, o que o Vaticano, a Igreja Vaticana impõe, né, para pegar o medo, né, naquela época, e ainda existe hoje esse medo, né? E eu me lembro, eu nasci praticamente dentro da Igreja Católica, minha mãe era católica, fervorosa, né? E todo dia ela me obrigava a assistir missa, né, antes de ir para a escola de manhã. Então, e eu via, ela tinha um missal, tal de missal, e tinha uma figura do diabo saindo do chão. Aí eu dormi olhando para o chão com aquele medo terrível, né? Tudo imposto como medo, nada esclarecido sob a luz da razão. Argumentos a favor das penas eternas. Voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o fora em razão a qualquer súdito, é por isso mesmo mais severamente punido. E sendo Deus muito mais do que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa a ele, como infinito o respectivo castigo, isto é, eterno. Refutação dessa teoria, né? Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie premissas, enfim. Tomemos essa premissa aos próprios atributos de Deus, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira, visto como, sem infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, faz-se mistério que ninguém possa excedê-lo em sequer igualar. Em qualquer coisa, só que é necessário que ele seja do todo, ele seja o único, não é? Deus, é impossível ter outro igual, é único. É porque são infinitos, os atributos divinos não sofrem aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos e Deus perfeito tampouco. Se tivesse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso, não poderia coexistir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem um ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Assim também, um objeto não seria de um negro absoluto com a mais leve nuância de branco, e vice-versa. Estabelecido esse ponto de partida, oporemos aos argumentos supraseguintes.
Só um ser infinito pode fazer algo de infinito. O homem finito nas virtudes, nos conhecimentos, não poderão nas aptidões e na existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, seria igualmente no bem, igualando-se então a Deus. Mas se o homem fosse infinito no bem, não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo o mal, e o bem absoluto é somente o Criador que faz, né? Admitindo que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um desses atributos exclui o outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito, e não sendo perfeito, deixa de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso, e se não é misericórdia, deixa de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão se ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem não perdoa aos seus inimigos e lhe retribui o mal com o bem. Seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhe para todo sempre o mais ligeiro carinho. Achando-se em toda parte e todo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele se conserva insensível aos gemidos de toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Ora, sem piedade não há bondade infinita. Veja como as coisas, os argumentos, né, do Espiritismo. A isto se responde que o pecador arrependido antes da morte tem a misericórdia de Deus, e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isto não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, né, mantendo-se inflexível para os obstinados, mas se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixaria de ser para quem se arrepende depois dela? Porque a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, e não na eternidade, que não tem fim. Circunstâncias de um dado tempo, a bondade e misericórdia divina teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. Deus é soberanamente justo, a soberana justiça não é inexorável absolutamente, nem leva a complacência ao ponto de deixar impune todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo outros qualitativamente e proporcionalmente, sem negar, jamais na aplicação. Por uma falta passageira resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio que vive, a alma pode ser castigada eternamente sem esperança de clemência ou de perdão. Não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça, dessa maneira não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos, pagar o mal que fez com o bem. Mas se o castigo é irrevogável, essa subsistência para o bem não fortifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada a sua pena. E assim haveria mais equidade na justiça humana do que a divina. Veja, às vezes até o ser humano que é condenado ainda dá misericórdia para ele, né? Entendeu? Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado, nada tendo de esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda o permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nele nem bondade nem justiça. Isso aí é uma questão que a pessoa não pode dizer, né, que Deus vai ser eternamente bom se ele não não perdoa os outros. Isso aqui é a mentalidade antiga, e agora nós temos o Espiritismo nos dando nova revelação. Meus irmãos, muito agradecido por hoje, né? Continuamos depois com as penas eternas, o estudo.